Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula aqui do nosso curso de Lógica. Hoje eu quero fazer com vocês, galera, outro tipo de questão que é bastante comum em concursos públicos, que é a construção de tabelas verdades, para que você consiga resolver a questão que te é proposta, beleza? Então, geralmente, ele vai te dar um possível modelo de tabela verdade e vai te perguntar nas alternativas o que foi que originou aquele modelo de tabela verdade. É exatamente essa questão que eu trouxe para a gente resolver hoje. Espero que vocês gostem, aprendam bastante coisa e a gente vai exercitar bastante a construção de tabela verdade nessa questão aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Assinale a alternativa que contém a proposição que define corretamente a seguinte tabela verdade. Quando você bate o olho, você já sabe, gente, P e Q não mudam, tá certo? Sempre vai ser a mesma coisa. P, VVFF, Q, VFVF, para a gente poder alternar as possibilidades que a gente tem das nossas proposições. Mas aqui, o que a questão está te pedindo? Ela está perguntando quem que, se colocado aqui, daria essa tabela verdade, VVVF. Se você olhar de cara, você já lembra que essa daqui é a tabela verdade do P ou Q. Tá certo? Você já vai lembrar disso. Mas se você for olhar nas alternativas, você vai ver que não tem nenhuma alternativa que se encaixa no P ou Q. Ou seja, você vai ter que desenvolver cada uma dessas alternativas para ver se a tabela verdade que você vai originar com elas vai dar igual a essa tabela verdade aqui. Beleza? Então vamos desenvolver isso daqui. Acho que vai ser legal o exercício. A gente vai conseguir revisar tudo aquilo que a gente já viu. E também vai ficar bastante interessante essa aula, beleza? Então vai respondendo comigo, tira esse bloqueio negativo que talvez ainda tá tendo com raciocínio lógico e vamos para essa aula que vai ser bem legal. Então vamos lá, gente, ó. Analisando a primeira alternativa aqui, que é a letra A gente vai fazer toda essa monstruosidade aqui, ó. Mas vamos com calma. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir, gente, pensando naquilo que eu consigo calcular. Ou seja, eu consigo dizer quem que é o P e quem que é o Q. Ou seja, eu consigo determinar os valores lógicos para essas proposições. Então, P e Q, eu já sei de cara. Vai ser V, V, F, F e Q vai ser VF, VF. Isso daí, galera, tem que estar aqui, ó, no sangue, beleza? Não pode esquecer nunca mais. Agora, a gente vai comparar o P com o Q. Esse monstrinho aqui a gente consegue fazer, a gente já sabe. Aqui é um P e Q, tá certo? A gente já sabe que quando a gente constrói a tabela verdade da conjunção, que no caso é o I, a gente sabe que ele só é verdadeiro quando as duas proposições simples também são verdadeiras, beleza? Então aqui, P e Q só vai ser verdadeiro quando tanto P quanto Q forem verdadeiros, que é exatamente somente aqui nesse caso. O resto é tudo falso. Beleza? Agora, a gente já sabe resolver isso daqui. Agora, a gente vai ampliar um pouco mais. Ó. A gente vai tentar observar essa parte maior. O que é essa parte maior? Basicamente, você vai negar isso daqui que você acabou de construir. Para a gente negar, a gente faz de uma forma muito simples também. Você só troca o valor lógico. Ou seja, se aqui era verdadeiro, quando vier para cá, passa a ser falso, o que era falso passa a ser verdadeiro, beleza? Então, isso é negar. Opa, verdadeiro. Isso é negar, trocar o valor lógico de alguma coisa, beleza? Deixa eu só consertar aqui para ficar bem bonitinho, tá certo? Então, aqui seria... Ops. Então, aqui seria também verdadeiro, tá certo? Verdadeiro, pronto. Seria verdadeiro também, tá certo? Então, aqui a gente só negou essa proposição aqui que a gente queria. Agora, gente, nós vamos analisar a nossa proposição grandona, a maior de todas, ó. Percebe qual que é a maior de todas? É essa que eu escrevi aqui, ó. Você vai basicamente pegar o P, tá certo? Então, você vai pegar o P, que é essa coluna aqui, e você vai fazer o OU com essa coluna aqui, ó. Tá certo? Então, vamos lá. A gente sabe que o OU, esse OU que está aqui, ele funciona de que forma? Ele só é falso quando as duas proposições também são falsas, tá certo? Então, se não for, o resto tudo é verdadeiro.
Então, vamos lá, ó. V com F vai dar V. V com V vai dar V. F com V vai dar V. F com V vai dar V também. Ou seja, gente, essa não é a alternativa que a gente estava procurando. Porque a gente está procurando a alternativa que vai mostrar na última linha era para ser um F, que é o que não acontece aqui. Aqui é tudo verdadeiro. Então, essa daqui está errada. Vamos para a letra B para ver se é ela. Na letra B, você vai fazer a mesma coisa. Lembra, ó, P e Q não muda nada. Sempre é V, V, F, F. Q vai ser VF, VF. Isso daqui é aquilo que tem que estar onde, ó? No sangue, beleza? Agora, você vai analisando aos poucos, ó. Analisa primeiro aquilo que está dentro dos parênteses. Então, se você analisar aquilo que está dentro dos parênteses, você vai ver que nele existe a presença de um não que. Ivan, mas até agora eu só sabia quem era P e quem era Q. Eu não calculei ainda quem que é o não que. Opa, muito bem esse raciocínio. Então, a gente precisa saber quem que é o nosso não que. Vamos lá, ó. Não que, gente, é você negar tudo aquilo que tinha no que. Ou seja, se aqui era verdadeiro, passa a ser falso. E aquilo que era falso passa a ser verdadeiro. Só trocar o valor lógico. Beleza? Aquilo que era verdadeiro vira falso. E o que era falso vira verdadeiro. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o P, ou seja, você vai pegar o P, que é essa coluna aqui, e vai fazer o I com essa coluna aqui, ó, que é o não que, tá certo? A gente já sabe que o I, ele só é verdadeiro quando as duas proposições também são verdadeiras. Se isso não acontece, o resto tudo é falso. Então, vamos lá, ó. V e F vai dar F. V com V, único caso em que dá verdadeiro, e o resto aqui tudo é falso. Beleza? Agora, gente, a gente vai analisar mais uma outra coisinha aqui, ó. Agora a gente vai analisar a nossa última coluna, ou seja, a nossa proposição grandona, a maior, aquela que a gente de fato quer descobrir o que que dá ela. A gente vai pegar o P, tá certo? Que nem tá aqui, ó. E vai fazer um OU com o que tá nessa coluna aqui, ó, que a gente acabou de descobrir também. A gente já sabe que o OU, ele só é falso quando as duas proposições são falsas. Se isso não acontece, o resto tudo é verdadeiro. Então, observando aqui, ó, vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, não é a letra B também, porque a gente está atrás de uma coluna que apenas a última aqui seja falsa. Para estar certo, isso daqui tinha que ser verdadeiro. Então, essa daqui também não vai servir para a gente. Vamos lá para a letra C. A letra C ela é a mais complicada de todas, mas no sentido de trabalho braçal mesmo, tá bom? O trabalho mental vai ser bem legal, porque a gente vai conseguir revisar tudo aquilo que a gente aprendeu até agora, porque ela basicamente cobra tudo, menos o I. Mas ou, se, somente se, então, tudo ela cobra. Então, vamos lá começar pelo P e Q, que é a parte mais simples, aquilo que a gente sempre sabe. VV, FF, VF, VF. Se você analisar, você já percebe de cara que surge aqui um não que. Então, vamos descobrir quem que é o nosso não que. Lembrando, o não que é você negar aquilo que está presente no seu que. Então, vamos lá. Ó. Se que era verdadeiro, não que passa a ser falso. Se era falso, passa a ser verdadeiro. Tá bom? Aqui vira falso e aqui vira verdadeiro. Agora, gente, você pode ir fazendo por partes aquilo que está dentro dos parênteses, beleza? Então, vamos fazer esse primeiro parênteses aqui, ó, que é o do se e somente se. Então, você vai comparar o P com o Q de um modo que eles façam aí o se e somente se. A gente sabe que o se e somente se, ele só vai ser verdadeiro quando as nossas duas proposições têm o mesmo valor lógico. Ou seja, quanto tanto P quanto Q forem verdadeiros, ou quando os dois também forem falsos ao mesmo tempo, tá bom? O resto vai ser tudo falso. Então, analisando, ó, a primeira linha ficaria verdadeiro, porque tem o mesmo valor lógico, os dois são verdadeiros. A segunda linha ficaria falso, porque os valores lógicos são diferentes, assim como acontece na terceira linha. A última, se vocês observarem, os dois são falsos, ou seja, os dois têm o mesmo valor lógico, por isso seria também verdadeiro. Vamos agora analisar o nosso outro parênteses, que seria esse parênteses aqui, ó. Agora, a gente vai pegar o P
e vai fazer ou não que, beleza? Então, P, que é esse daqui, ou não que. Se você lembrar, o ou, tá certo? O ou, ele só é falso quando as nossas duas proposições são falsas também. Se isso não acontece, ele vai ser verdadeiro. Se você ainda está com dificuldade, gente, nisso, não se preocupa. Volta lá nas primeiras aulas que a gente já explicou as colunas da tabela verdade de cada um desses elementos. Agora a gente está fazendo um pouco mais rápido, porque realmente o processo vai ficando um pouco mais mecânico, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos fazer o P ou não que. Então pega o P ou não que, como eu acabei de falar, só vai ser falso se os dois forem falsos. Não é o que acontece aqui, então vai ser verdadeiro, verdadeiro. Opa, os dois são falsos, então falso. FV vai dar verdadeiro. Belezinha? Agora, a gente vai negar tudo isso daqui, ó, porque aparece um não aqui, né? Aparece uma negação aqui. Então, se a gente negar tudo, é só trocar. O que era verdadeiro vira falso. O que era verdadeiro vira falso. E o que era falso vira verdadeiro, tá certo? Agora, gente, por fim, nós vamos calcular esse monstruoso aqui, ó, utilizando o se então. A gente sabe que o se então, ele só vai ser falso quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Todo o resto vai ser verdadeiro, tá bom? Então vamos analisar. Ó. O que a gente vai analisar? A gente vai analisar essa coluna aqui, com essa última coluna aqui que a gente fez, ó. E a gente vai analisar utilizando o se então. Então, o se então, como eu acabei de falar para vocês, ele só é falso quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Então, vamos ver, ó. Primeira proposição verdadeira, segunda falsa. Opa, aqui é um exemplo em que dá falso. Duas proposições falsas dá verdadeiro. Primeira proposição falsa já dá verdadeiro. Primeira verdadeira e segunda falsa, isso daqui também dá falso. Todo esse trabalho para descobrir que também não é a letra C. Vamos fazer agora a letra D, ó. Seguinte, de novo, VV, FF, isso daqui já é automático. VF, VF. Se você analisa toda a sua proposição aqui, você percebe, gente, que surge um não P. Então já vamos aproveitar e negar o P. Você já sabe, negar é o quê? Pegar tudo que é verdadeiro vira falso, tudo que é verdadeiro vira falso, e aquilo que era falso vira verdadeiro. Belezinha? Vamos fazer agora o que está dentro dos parênteses, é assim que a gente está aprendendo. Então, ó, que, se somente se, não P. Eu já falei para vocês, o se somente se, ele vai ser verdadeiro sempre que as duas proposições têm valor lógico igual. Ou seja, quando as duas são verdadeiras ou quando as duas são falsas. Beleza? O resto vai ser tudo falso. Então, vamos lá, ó. Vamos analisar. Que e não P. A primeira aqui, VF, então vai ser falso. Segunda, tem o mesmo valor lógico, ó, FF, então vai ser verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. F verdadeiro, falso verdadeiro, vai dar falso. Beleza? Esse é o poder do se e somente se. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, o ou, né? A gente vai fazer o ou seja, a gente vai fazer tudo agora. A gente vai fazer o ou, tá bom? A gente vai pegar o que tem na coluna do P, o que tem na coluna aqui do P, tá certo? E vai relacionar, utilizando o ou, com essa última coluna aqui que nós construímos. A gente já sabe que o ou, ele só vai ser falso em um único caso, que é quando as nossas duas proposições são falsas ao mesmo tempo. Se isso não acontece, o resto tudo é verdadeiro. É o que acontece na primeira linha, é verdadeiro, porque quando você vê, ó, V com F, dá verdadeiro. Segunda linha, verdadeiro também. Terceira linha, verdadeiro também. E quarta linha, falso, porque os dois deram falso. Ou seja, a resposta que a gente estava procurando era a letra D, ó, que é o que dá VVVF. Quer ver? Vamos voltar lá na nossa questão, ó. VVVF. Ou seja, a gente conclui que esse bichãozão aqui, ó, esse bichãozão aqui, ele é equivalente a gente escrever isso daqui, ó. Isso em matemática, gente, é muito comum, né? Aqui no curso da USP, o professor, ele bota muito isso. Tipo, ele dá uma fórmula gigante
para a gente chegar na fórmula mais simplesinha, né? No concurso ele não chega com essa maldade, mas a gente precisa desenvolver para poder descobrir. Então já seria a letra D, mas vamos fazer a letra E só por desencargo de consciência, né? Então aqui mais uma vez, ó. Mais uma vez a gente vai aqui, ó. VVFF, VFVF. Beleza? Aqui a gente está trabalhando com se e somente se. Se a gente está trabalhando com se e somente se, mais uma vez lembra, só é verdadeiro quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico. Beleza? Então aqui na primeira linha é verdadeiro, porque as duas proposições, ó, têm o mesmo valor lógico, as duas são verdadeiras. Segunda linha, falsa. Terceira linha, falsa. Quarta linha, verdadeiro. Daí, a gente conclui que também não podia ser essa, porque a gente queria uma que fosse VVVF, que também não acontece na letra E. Então, só nos resta realmente dizer que a resposta seria a letra D de dado. Então, gente, era isso que eu tinha para nossa aula de hoje. Esse é o segundo tipo de questão que cai bastante em concurso público e que a gente vai resolver aí uma vez ou outra, juntamente com aquela que a gente acabou de ver, né, que são as questões que envolvem situações do cotidiano. Com certeza, se você souber esses dois tipos de questão, você já vai matar boa parte das questões que caem em concurso público, que envolvem tabela verdade e raciocínio lógico. Tá bom? Nas próximas aulas a gente vai ver mais algumas questões e depois vamos avançar no conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um beijão e ó, valeu!